Muito bem, galera. Hoje nós vamos trabalhar o tema aí de movimentos populacionais, né? Nós já estamos aí no terceiro capítulo, portanto, aí do livro 3, todos falando aí sobre população. E hoje, essa questão das migrações, eu quero dizer para vocês que migrar não é um evento moderno, não, né? Na pré-história já existia lá as comunidades nômades, né? Que mudavam constantemente de local. Tá? Então, não é uma coisa atual. Por que as pessoas migram? Né? Ninguém acorda de manhã e, eu vou migrar. Não, não é assim. Tá? As pessoas migram principalmente em busca de melhores condições de vida. Tá bom? Escrevam isso, gravem isso, tá bom? Claro, crises econômicas, fome, desastres ambientais, guerras, conflitos políticos, perseguições religiosas, perseguições étnicas, né? Tudo isso faz com que as pessoas migrem. Mas o principal fator de migração é justamente a questão econômica. As pessoas buscando uma melhor qualidade de vida, uma melhor condição de vida. Muito bem. Para isso, pessoal, nós temos que ter uma clareza aqui o que é repulsão e o que é atração. Áreas de repulsão, né, todos esses fatores que eu acabei de citar, né, que fazem com que as pessoas saiam desse lugar e vão para onde? Eles não vão de um lugar que está sofrendo, por exemplo, uma crise econômica para ir para outro país também que atravessa uma crise econômica. Não. Eles saem de uma área de repulsão e vão para uma área de atração. Atração em quê? Na qualidade de vida, na oferta de emprego, na renda, tá? Então, sempre tem uma área de repulsão, onde você, entre aspas, é expulso dali, você sai dali, né? Para uma área que te atrai, né? Que te oferece mais benefícios, que pode te proporcionar uma melhor qualidade de vida. Tá, turminha? Muito bem. Nós vamos ver, portanto, a partir de agora, as características, tá, das migrações. Mas antes eu quero dizer para vocês, né, fazer essa diferença. Migrar pode ser imigrar ou emigrar. Imigrar, portanto, é chegar. Imigrar, chegar. Emigrar é sair. Beleza? Muito bem, turma. Portanto, vamos continuar aqui, tá? Vamos continuar aqui e nós vamos ver nosso livro, vamos acompanhar e eu vou explicando aqui com muita clareza, espero eu, para que todos vocês entendam. Muito bem. Nós vamos aqui as características, né? Alguns tipos de migrações. Migração espontânea é aquela que a pessoa vai por vontade própria, né? A pessoa escolheu, né, migrar, sair de um local para outro. Essa é espontânea. Forçada, né? Aí não, o nome já está dizendo, é forçada. Ela foi obrigada por causa de perseguições, por causa de catástrofes naturais, por conta de guerras, tá? Controlada. Migração controlada, sim. O Estado controla a entrada, o acesso de pessoas, né, de acordo com suas necessidades. O Canadá é um grande exemplo disso aí, tá, turminha? O Canadá hoje tem uma política de incentivo à migração, ou seja, para as pessoas irem para o Canadá. Opa, mas há um controle, não é qualquer pessoa, não. Tá? Eles querem jovens, casais, né, com aptidão para ter filhos e que sejam mão de obra qualificada. Tá? Então, não é assim tão fácil, eles controlam, eles precisam de gente, né? Todo mundo sabe que o Canadá é um país gigantesco, mas só tem menos de 35 milhões de habitantes, então precisa de mais pessoas lá no Canadá, só que eles querem o quê? Principalmente mão de obra qualificada e de jovens. Muito bem, né? Temporária. O migrante estabelece o tempo que permanecerá no local. Tem gente que vai fazer intercâmbio 2 meses, 1 ano, 6 meses.
tem gente que vai trabalhar numa multinacional, né, passar um tempo, tem gente que vai fazer um treinamento e assim por diante, tá? Então, isso é temporário, ele vai, mas sabe que vai ter que voltar. E a definitiva é quando não tem essa intenção de retornar, tá? As imigrações, elas vão se dividir em internas, tá, turma? Em internas e externas. Vamos começar, portanto, com as migrações internas, tá? O deslocamento de pessoas dentro de um mesmo país, tá? Então, vamos começar, portanto, com alguns tipos dessas migrações. O movimento pendular, tá, pessoal? A principal característica do movimento pendular, desse tipo de migração, né? Pendular, lembra o pêndulo de um relógio, vai e volta. E é isso mesmo, tá? Então, a principal característica é que ela é diária, é uma migração diária, né? Exemplo, professor, as grandes metrópoles, tá, pessoal? As grandes metrópoles, vamos aqui o exemplo de São Paulo, nós temos várias cidades ali ao seu redor. Então, tem pessoas que saem de Diadema, de São Caetano, de São Bernardo, de Santo André, vai para São Paulo, né, cidade de São Paulo, trabalha, vai para São Paulo, estuda, mas no final do dia eles retornam para seus locais. Tá bom? Esse é o movimento pendular. Muitas, né, cidades também, nas áreas periféricas, as pessoas saem para trabalhar na lavoura, na agropecuária, mas retornam ao final do dia. Então, a principal característica aí é justamente de ser diária, tá? E nós vamos continuar aqui com o nomadismo, tá? Nomadismo, o nome já está dizendo, vem de nômade, né, pessoal? É uma comunidade que não tem, né, que não se fixa, né, em lugar nenhum, tá certo? Ela está sempre migrando, tá? E esse movimento é permanente, né? Já, claro, não se fixa, ele vai se movimentando aí constantemente, né? E, obviamente, que eles estão o quê? Eles migram para trás de melhores condições de sobrevivência, né, turminha? Geralmente, tá, turma, esse tipo de migração, nomadismo, ele é ligado ao pastoreio, tá bom? Aos rebanhos, né? Então, ali, principalmente ali as ovelhas, eles vão buscando, né, pastagens naturais, então eles estão migrando ali constantemente até exaurir, até acabar aquela fonte de alimento para o rebanho e eles vão para outras áreas. Então, mudando aí constantemente. Outro tipo de migração interna, lembrem-se, nós estamos falando de migração interna. Transhumância, tá? Geralmente, pessoal, olha só, uma grande característica. Esse movimento geralmente é de pessoas, né, e ligados aí à criação de algum animal, algum rebanho, ovinos, principalmente as ovelhas, tá bom? Ele é periódico e é reversível, ou seja, as pessoas não vão saindo aí e não voltam mais. Não, eles vão durante um período, mas retornam. Olha a grande característica aí, é periódico e reversível, tá? Ou seja, não é definitivo, as pessoas não migram constantemente. Na transhumância, eles migram durante um período e retornam, tá? Geralmente está atrelado a um fator climático. Opa, professor. Que fator? Mudança de estação, secas temporárias, né, invernos rigorosos. Tá? Isso é muito característico da transhumância. Por exemplo, né, quando chega o verão, 1 milhão de pessoas no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, isso também é transhumância. Para passar uma semana, para passar uns dias ali naquele calor, naquela cidade maravilhosa, isso é transhumância. Tá? Então, muito bem. Né? Mas a transhumância ela está mais associada aos pastores, tá bom? Os criadores de regiões montanhosas, tá? Que durante ali o período mais frio, né, eles buscam as planícies, né, as áreas mais planas lá embaixo, né, de menor altitude, né, principalmente no inverno e na primavera, tá bom? Depois retornam lá para as áreas mais montanhosas, tá bom, turma? Ok. Êxodo rural, típico do Brasil, tá? O Brasil, como um país subdesenvolvido, um país em desenvolvimento, para ser mais exato, né, teve uma industrialização tardia. Então,
muitas pessoas, de forma desorganizada, tá, pessoal? Caótica, eu diria, saíram do campo para a cidade. Então, o êxodo é a saída do campo para a cidade. E aqui no Brasil se deu assim, de forma realmente muito caótica, né? E criou problemas nas cidades, né? Crescimento exagerado e não desenvolvimento, crescimento, tá? E todos os tipos de problemas que nós sabemos que as cidades têm, violência, tá? Falta de infraestrutura, falta de segurança, e aí vai, tá? Turma, então o êxodo rural, as pessoas saíam, né, principalmente aqui no Brasil, na época que industrializou de forma mais efetiva o país, 40, 50, 60, muitos brasileiros deixaram aí o sertão, o interior, a zona rural e foram para a cidade. Nem sempre melhorou de vida, né, pessoal? Porque eles iam buscar serviço na indústria, emprego na indústria. A indústria pressupõe o quê? Mão de obra mais qualificada. E, geralmente, essas pessoas que estavam no campo não tinham e não têm mão de obra qualificada. Outra parte aqui, o êxodo urbano, tá, galerinha? Né? Já está dizendo, né? É o contrário. Da cidade para o campo. Isso é moderno, isso é agora. Tá? Muita gente, por questões de segurança, de qualidade de vida, está saindo das cidades grandes, né? Das grandes metrópoles, e indo para o interior. Tá? Então, o êxodo urbano é o contrário do rural. Tá? As pessoas saem da cidade para o campo. Tá bom? Muito bem, galera. Então, agora nós trataremos sobre as migrações externas. Turma, claro que é entre países, tá bom? Migrações externas, sai de um país e vai para outro. Muito bem, pessoal, tá? 258 milhões de pessoas migram, são migrantes, né, no mundo. 250 é um número considerável. Claro, como eu disse lá no início, que as pessoas geralmente migram por questões econômicas, geralmente, nem sempre, né? Eles vão para onde? Para os países ricos, para os Estados Unidos, para a Europa, para o Canadá, né? Para a Austrália, e assim vai. Essas migrações externas, elas podem ser intracontinental, ou seja, dentro de um mesmo continente. Quando a pessoa sai do México e vai para os Estados Unidos, ele está no continente americano. Então, é intracontinental. Quando a pessoa migra do Haiti e vem para o Brasil, é intracontinental. Saiu da América Central e veio para a América do Sul. Tá? E, além de intracontinental, nós temos a intercontinental. Né? Intercontinental é entre países diferentes. Né? Países diferentes de um mesmo continente. Tá? Aliás, de um mesmo continente não, pode ser de continentes diferentes. Tá? No caso, quando as pessoas migraram da Europa Ocidental para a Europa, aliás, da Europa Oriental para a Europa Ocidental, principalmente ali depois do fim da União Soviética, tá? É intercontinental. Né? Quando as pessoas saem da África para a Europa, tá? Também é intercontinental. Tá? Muito bem, entre países e entre continentes diferentes, às vezes continentes diferentes, tá bom? Europa, tá? Atualmente a Europa é a região do mundo que mais recebe imigrantes, pessoal. Imigrantes, para falar, tá? Cuidado. Eu estou dizendo que a Europa hoje recebe mais imigrantes que todo e qualquer lugar do mundo. Mas os Estados Unidos da América é o país com o maior número de imigrantes ainda. Só para você ter uma ideia, 14%, que é aproximadamente 45 milhões de pessoas que vivem nos Estados Unidos, são imigrantes, ou seja, nasceram em outros países. Nasceu em outro país. É uma quantidade gigantesca, né, turminha? Pois bem, vamos aqui mostrar o gráfico, tá? Os Estados Unidos é onde tem mais migrantes. Aqui está dizendo 46 de 2015. Mais de 45 milhões de pessoas.
A Alemanha, tá? 12 milhões de pessoas. A Rússia tem quase 12 milhões de pessoas que nasceram em outros países, a Arábia, o Reino Unido, né? E de onde é que vêm as pessoas que chegam aos Estados Unidos? Elas são da Ásia, né? A Ásia, onde tem mais, 30,4% dos imigrantes lá dos Estados Unidos, que estão lá nos Estados Unidos, são asiáticos. Mas olha só o México, né? E aí, por conta da geografia, da proximidade, faz fronteira, né? O México corresponde a 27,3% da população que de fora, imigrantes que estão nos Estados Unidos. E aí vai, tá bom, pessoal? A América Central tem 8, a Europa tem 10, né? Muitos europeus foram para os Estados Unidos, principalmente lá, um pouco mais atrás da nossa história aí. Pois bem, turminha, vamos falar aqui das políticas migratórias. Essas políticas migratórias, elas viraram aí um tema importante de campanha nos países ricos, tá? É um tema aí que pode levar a ganhar ou perder uma eleição, tá? Por exemplo, nos Estados Unidos, que a eleição vai acontecer em 3 de novembro de 2020, né? Ainda esse ano, galera, o que é que acontece? Né? A política externa, ela divide aí dois partidos, duas candidaturas, né? Uma é o Donald Trump, que dificulta, né? Que tenta, é um empecilho para a entrada de novos imigrantes nos Estados Unidos, e é o Partido Republicano. E o outro partido, né? Os democratas, com a candidatura do Joe Biden, né? Que significa um afrouxamento, né? Uma tolerância um pouquinho só, a diferença não é muito grande não, tá? Um pouquinho maior aí para as políticas imigratórias, para as pessoas que pretendem ir para os Estados Unidos. Na Europa, da mesma forma, né? Tem partidos de direita e de extrema-direita que dificultam e tentam dificultar a entrada de imigrantes. Os partidos mais de centro e à esquerda, né? Tendem a ser mais benevolentes aí com os imigrantes, tá bom? Mas nada também tão frouxo, não. É muito problemático se chegar a esses países aí da Europa e dos Estados Unidos, e nos Estados Unidos. Muito bem. Algumas medidas são tomadas, por exemplo, pelo governo Trump, né? Policiamento da fronteira, criação de leis mais severas antimigratórias, claro, né? E até muros, né? Os Estados Unidos têm um muro, né? Constrói esse muro, e ele fez a maior confusão do mundo, Donald Trump, para pegar dinheiro do Congresso para fazer, mas antes ele queria que o México pagasse o muro, né? Um muro de 12 metros de altura ali na fronteira com o México e os Estados Unidos. Tá legal? Então é realmente confusão essa questão da política migratória, tá? Um tema muito importante, tá? Atual, problemática associada às migrações, ou seja, os problemas ligados às migrações. Gente, migrar não é algo tão simples, tem consequências, e às vezes consequências, né, nefastas, danosas. Muito bem, vamos falar aqui de uma dessas consequências aí, né, associadas às imigrações. A xenofobia. Xenofobia. Poxa vida. Xenofobia significa o quê? Aversão, ódio, preconceito ao estrangeiro, com o estrangeiro, tá? E geralmente essas pessoas são excluídas. E eu quero lembrá-los, não é só as pessoas que vão para a Europa, para os Estados Unidos, que sofrem xenofobia. Nós, brasileiros, praticamos também, claro, nem todos, né? Contra o haitiano, boliviano, venezuelano e assim por diante, tá bom? Trabalho análogo à escravidão. Pessoal, geralmente essas pessoas que trabalham análogo à escravidão, ou seja, comparado à escravidão, são imigrantes ilegais. E aí eles se sujeitam a tudo, né? Condições de subemprego, sem acesso a serviços essenciais como saúde e educação, né? Porque eles estão ilegais, eles não podem ir a um hospital, não podem ir a uma escola, porque senão eles serão, né, facilmente identificados e mandados embora de volta para o seu país. São obrigados, às vezes, a permanecer trabalhando, né, de forma análoga à escravidão,
né, por dívidas, muitas vezes por ameaças, tá, turma? Se sujeitam aí a longas jornadas, né, têm suas liberdades restringidas. Olha, é muita confusão, tá? Então, isso é comum nesses movimentos, nessas migrações. Outro tema, né, outro problema ligado aí às imigrações, contrabando e tráfico de pessoas. Professor, e contrabando e tráfico de pessoas não é a mesma coisa? Não, não é. Vou fazer aqui logo uma diferença, tá, pessoal? O contrabando é quando as pessoas buscam grupos ou pessoas criminosas, né, para levar ilegalmente, para fazê-los entrar ilegalmente em um país, tá? Geralmente um país rico, tá? Então eles contratam uma pessoa, vende tudo aqui, né, arriscam tudo e pagam uma pessoa para levá-los ilegalmente. E aí isso pode ter consequências também muito graves, mortes, prisões, deportações. Tem gente, pessoal, aqui no Brasil mesmo, paga tudo para esses grupos, para levar ilegalmente para os Estados Unidos, um exemplo, tá? Atravessa ali o deserto lá de Sonora, atravessa o Rio Bravo, quando chega lá na fronteira é preso e mandado embora para cá, né? E aqui ele já vendeu tudo para pagar esses famosos coiotes, tá? E aí nem lá nem cá, aí é confusão, né, pessoal? Já o tráfico de pessoas, pessoal, as pessoas elas não têm conhecimento da real situação. Esses têm, eles sabem que vão do contrabando, eles têm consciência que estão fazendo algo ilegal, que estão pagando para arriscando tudo. Já esses outros, né, quando é tráfico de pessoas, a pessoa está sendo ali, né, levada pela conversa, de proposta, né, encantadoras, que lá vai ter emprego, lá vai melhorar a qualidade de vida, e aí as pessoas caem nesse canto aí da sereia, tá? Chegando lá nos países ricos, eles têm os passaportes apreendidos, a finalidade é mão de obra escrava, eles não sabiam, né? Eles foram aí levados para uma conversa de uma vida boa, de uma vida mais tranquila, e aí, olha, mão de obra escrava, exploração sexual, isso acontece demais. E até remoção de órgãos, turma. Imagine você, né, sendo levado para outro país, achando que vai melhorar de vida, e lá, né, o tráfico de pessoas te leva a retirar órgãos. Gente, absurdo, né? E, gente, olha, às vezes o contrabando e o tráfico de pessoas está muito associado aí ao tráfico de drogas, tá? As famosas mulas, né, que levam aí para outros países. Ok, turma. Nós temos aqui os refugiados, né, pessoal? O Acnur, que é um órgão da ONU, tá, pessoal, ligado aí aos refugiados, né, fala que tem mais de 70,8 milhões de pessoas no mundo que foram forçados a deixar suas casas em 2019. Gente, 70,8 milhões somente em 2019. E entre essas, né, 70,8 milhões, 26 milhões aproximadamente, né, de refugiados, ou seja, pessoas que conseguiram refúgio lá em outro país, são autorizados a ficar, tá? Refugiados, forçados, mas alguns conseguem refúgio e outros não. Além disso, pessoal, de 2009 a 2019, aumentou em 50%, né? Aumentou em 50% o número de refugiados. Dessa turma aí de refugiados, desse grande número de refugiados, né? Pasmem vocês, metade é de crianças, né? São crianças. Cara, é uma situação realmente, tá bom? Muito bem, pessoal. Então, os refugiados são obrigados a fugir, como já diz, né? Perseguições religiosas, violências, guerras civis e assim, tá? E eles vão para outros países onde solicitam refúgio, tá? É uma situação muito triste. Por exemplo, a Síria, pessoal, que vem travando uma guerra civil desde 2011, salvo engano, né? Poxa, as pessoas ou saem de lá ou ficam para morrer. É uma opção, né? Não tem opção.
Então, eles preferem sair, tentar sobreviver, tentar chegar à Europa, né? E aí nós temos as crises de refugiados, né, pessoal? Muitas pessoas que são obrigadas a sair do seu país, do seu continente, e aí na Europa, né? E para ir para a Europa, né? Principalmente aí o caso dos africanos e as pessoas do Oriente Médio, né? Com agravamento de algumas situações políticas, né? Principalmente depois da Primavera Árabe, né? Onde guerra civil começou lá na Tunísia, na África, mas aí se espalhou ali por outros países da África e também do Oriente Médio, né? E essas guerras civis aí deixaram muitas pessoas em condições dramáticas. Essas pessoas tentam chegar à Europa, atravessando o Saara. Olha só, gente, tá? Atravessando o Saara. Tá? Não é de ônibus, não é de avião, não. É mesmo atravessando o deserto, passando por todo tipo de privação. E, além disso, tem outros que estão ali, né, no Mediterrâneo, atravessam o mar Mediterrâneo, que, embora seja relativamente estreito, né, mas são embarcações precárias, né, turma? Então, olha, muitas pessoas da Síria, do Afeganistão, da Eritreia, da Somália, da Nigéria, né, migrando para a Europa, tentando chegar à Europa, atravessando o Saara, indo pelo Mediterrâneo. Só para você ter uma ideia, em 2016, olha só, em 2016, 362 mil refugiados arriscaram suas vidas, né, cruzando o mar Mediterrâneo. Muitos morreram. Só para você ter uma ideia, né, de 2017 para cá, já morreram 2.700 pessoas, né, lá no Mediterrâneo. E muitos chegam na Europa, são até mandados de volta para seus países de origem. Tá? A situação realmente dos refugiados é muito vulnerável, né? Essas pessoas sofrem todo tipo de preconceito, xenofobia, tá? Trabalho análogo à escravidão, passam fome, né? E aí sujeitos até o tráfico de pessoas, como eu disse, até a questão da remoção de órgãos. Gente, uma pena, né? Turminha, era isso, viu, galera? Viu? Ah, tem aqui os apátridas. Eu não vou entrar aqui bem, mas nós vamos falar em outro momento, quando a gente tratar do Oriente Médio. Os apátridas são aquelas pessoas que não têm pátria. Por exemplo, os curdos é um povo, né, que tem uma identidade própria, né, e que não tem um território. Os judeus, até 1947, 48, não tinham também uma pátria. Aí foi criado o Estado de Israel. Tá, galerinha? Então, muito bem. Era isso que eu gostaria de ter passado para vocês. Um forte abraço. Fiquem todos na presença de Deus.